Fala investidor, tudo bem com você? Aqui é o Jimmy e hoje eu vou responder diversas perguntas de operações, opções longas e tributação, entre algumas outras coisas. Então, vamos lá. E antes de a gente começar na parceria, vou pedir para você clicar em gostei, que isso ajuda bastante o canal e ajuda o vídeo a chegar nas pessoas que estão estudando. Se você for novo por aqui, se inscreva aqui embaixo, ative as notificações para você fazer parte do canal e saber quando a gente liberar vídeos novos. A primeira dúvida é do Maurício. Venda de put até ser exercido com desconto. Então, venda de call até ser exercido com lucro. Faz sentido? Faz sim, isso tem até um nome. Isso é a Operação Wheel. A Operação Wheel que se refere a uma roda, da ideia da gente sempre rodar as operações. A gente faz a venda de put quando a gente tem dinheiro, assim a gente é exercido, depois a gente faz a venda de call, depois que é exercido, volta a fazer venda de put e a gente vai fazendo isso para ganhar basicamente a taxa do mês. Então sim, faz bastante sentido. Já vamos para a dúvida do Gilson. O que acontece quando só o book de venda com ordens e o book de compra fica zerado? Não acontece nada. O book ele mostra as ordens pendentes. E o book de venda não tem relação com o book de compras, no seguinte aspecto, não interfere na negociação. Então se tem ordens em alguma parte do book, serve para a gente ter parâmetro o quanto a gente conseguiria para a gente fechar negócio a mercado. Só que se não tem ordens no book, pode ser na compra ou na venda, a gente tem que lembrar que por trás de todo book tem robôs de alta frequência monitorando as ordens pendentes. Então, se você quiser fechar uma ordem a mercado e uma opção que não tem book, você tem que fazer um cálculo ali do Black-Scholes, usa uma calculadora e tenta jogar mais ou menos nesse preço. Se você for alterando, eventualmente você vai executar, mesmo se não tiver book. Agora não é bem uma dúvida, é um pedido, né? Vídeo de tributação, se e opções na prática, tanto no preju como no lucro. Eu já tenho um vídeo bem completo sobre tributação que eu falo todas as regras. E na prática aqui é só a gente juntar, fechar o final do mês, se deu lucro ou prejuízo, e gerar a nossa DARF caso tiver dado lucro e se não tiver prejuízo para descontar. Eu vou deixar aqui embaixo o vídeo para você assistir. Outra dúvida sobre tributação, essa é mais específica, do Léo. Se eu exercer call e depois vender as ações abaixo de 20 mil, paga o imposto de renda? Você só vai pagar abaixo de 20 mil se você vender a ação através do exercício. Se você comprou a ação através do exercício, isso já não importa mais. A regra da receita é clara. Se você vender ações através de exercício de opção, você fica fora da isenção de 20 mil reais. Só que é somente a venda. Então, quando que você vai vender ações através do exercício? Quando você foi exercido nas calls que você vendeu ou quando você foi exercido nas puts que você comprou. Agora a dúvida do Ale Mainardi, se minha compra de opções virar pó, não preciso fazer nada, nem zerar nada? Sim, exatamente. Se virou pó, você não precisa fazer nada. Essa opção ela simplesmente deixa de existir, ela some da sua custódia e o dinheiro que, se você tiver vendido, você vai ter recebido o dinheiro, esse dinheiro fica para você. Se você tiver comprado uma opção e essa opção comprada virar pó, você perdeu esse dinheiro aí foi embora e ficou com um vendedor. Agora a dúvida do Cláudio. O juros sobre capital próprio vai acabar? Para quem não sabe, juros sobre capital próprio é um tipo de remuneração que você recebe se você tiver ações. É uma espécie de dividendos, tá? É quase a mesma coisa que os dividendos. Ele está perguntando isso muito provavelmente por causa desse projeto de tributação, de reforma tributária que está tramitando no Congresso. E lá tem a previsão de tributar dividendos, de ter um sistema completamente novo de tributação aqui no Brasil, o que iria afetar bastante o nosso sistema financeiro aqui, a nossa Bolsa de Valores. Os fundos imobiliários seriam tributados, dividendos e juros sobre capital próprio, de modo geral, vai ser tributado, não vai ter mais isenção. Só que o que acontece? A gente pode ver nos Estados Unidos que tem uma tributação sobre dividendos forte e o que a gente percebe? As empresas passam a parar de pagar dividendos e passam a recomprar suas ações para as ações ficarem mais caras e você, investidor, ter uma valorização para você receber um dinheiro, só que não diretamente ali na sua conta, né? Você acaba vendo as suas ações engordarem, ter
uma valorização nas suas ações em vez de ter um pagamento direto de dividendos. E junto aqui o mesmo Cláudio perguntou se a taxação de dividendos vai derrubar a bolsa, se sim, pode ser por muito tempo. Então, pode ser que seja uma queda temporária, mas a gente vê que isso não implica nada no longo prazo, porque a bolsa americana tem essa taxação e ela basicamente só sobe há muito tempo, né? Então a gente deve ver o impacto sim, o mercado não deve ver com muitos bons olhos essa taxação. É legal ter os dividendos, é um sistema bacana, e se tiver a taxação, as empresas, as que tiverem alternativa, vão evitar pagar e vão fazer essa recompra de ações. O que vocês podem ver que, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem algumas ações com preço muito alto. A Berkshire Hathaway, que é do Warren Buffett, o maior investidor que temos na bolsa, a ação dele vale milhares de dólares. A última vez que eu vi, eu não lembro se custava 300 ou 400 mil dólares uma única ação. Esse é um efeito da taxação de dividendos. A empresa usa o lucro dela para recomprar as próprias ações e com isso as suas ações vão ficando cada vez mais caras. Então eu acredito que se tiver uma tributação realmente relevante, a gente vai ver a nossa bolsa, as empresas caminharem para esse cenário. Agora a dúvida do Márcio, uma dúvida interessante sobre o dia do vencimento. No exercício, onde vai aparecer as ações para eu zerar? Ela aparece durante o dia ou às 19 horas. Vai aparecer às 19 horas durante o dia, ainda não aconteceu o exercício. O exercício acontece depois que a bolsa fecha e ele vai usar o preço de fechamento do pregão. Então você vai ver às 19 horas na sexta-feira, no dia do vencimento. Se você entrar no seu home broker, você vai conseguir visualizar as ações que você acabou comprando através do exercício de opções, ou que você acabou vendendo, né? E aí, assim que abrir o aftermarket especial de dia de vencimento, vai abrir para você negociar essas opções. Se você ainda não viu meu vídeo sobre o aftermarket do dia do vencimento, eu vou deixar aqui na descrição também para você assistir, que é muito importante para você evitar ter prejuízo e você saber como zerar suas posições caso você vá para exercício. Agora a dúvida do Paulo, essa aqui é bem fácil, hein? Por que tão poucos ensinam opções? É porque tão poucos entendem de opções. Poucas pessoas entendem e isso é claro para a gente que tem algum conhecimento, porque a gente vê algumas pessoas criticando e essas mesmas pessoas, alguns influenciadores que criticam as opções, eles têm alguns gurus, eles têm lá pessoas grandes investidores que eles admiram. E esses grandes investidores que eles mesmos admiram, esses grandes investidores operam opções e alguns deles falam mal de opções, principalmente é porque falta de conhecimento de causa. A pessoa tenta resumir toda a filosofia de investimento em alguns poucos critérios, admiram lá grandes investidores, só que esses grandes investidores estão operando opções. E aqui a gente pode dar vários exemplos de grandes investidores que operam opções, como Warren Buffett, que é o grande guru, ele opera opções, o George Soros, ele opera opções, o Joel Greenblatt, que inventou a fórmula mágica para bater o mercado, que é um conjunto de múltiplos, né, para você seguir, que de modo geral se dá melhor do que o S&P. Esse mesmo Joel Greenblatt, ele opera opções longas, por exemplo. Na verdade, todos esses que eu te falei, eles operam opções longas. Então, é interessante ver que os grandes investidores, aqueles que movimentam bilhões e são a referência para todo mundo, eles gostam e operam opções. E aqui a gente tem influenciadores no Brasil que provavelmente por falta de conhecimento falam mal de opções ou simplesmente não ensinam, não comentam sobre o assunto. Então a resposta é simples. Poucos ensinam porque poucos sabem. VHV, eu tô aqui só com o nick do Instagram, não tô com o nome da pessoa aqui certinho, mas vamos lá. No vídeo do Aftermarket, na compra de HDL3 foi cobrada a taxa de exercício, mesmo se você zerou a posição. Então vamos lá, o que ele está falando? Eu tenho um vídeo que eu mostro o aftermarket, que a gente opera às 19 horas o mercado para zerar nossas posições. Eu dei alguns exemplos, eu mostrei que eu tinha sido exercido numa venda de put e eu acabei comprando Raia Drogasil. Então vamos lá, o que me cobraram nesse momento? Por eu ter sido exercido, me cobraram corretagem de exercício. Quanto que eu pago de exercício de opções? Como eu opero na Necton, eu pago R$ 1,49, que é o mesmo preço da ordem normal. Então aqui, para mim, não faz diferença se eles cobraram corretagem de ordem executada ou corretagem de exercício.
mas aqui seria cobrado corretagem de exercício, que para mim é o mesmo preço. Se eu zerar essa posição no mesmo dia, vai sim ser cobrado mais uma taxa de corretagem, porque eu vou estar vendendo essa ação. Para a corretora não faz diferença se a gente foi exercido ou não, da onde veio essa ação. A gente tem lá a ação em custódia, tem lá a ação na nossa mão, a gente vai lá, vende ela, vai zerar nossa posição, vai ser cobrado uma corretagem a mais. No caso aqui eu paguei em 49, depois eu pagaria mais um em 49 de novo e estaria zerado, tranquilo, nada de susto, nada demais. Mas só para ficar claro, naquele vídeo eu não zerei a minha posição. Eu mantive as ações aqui de Raia Drogasil e o que eu comprei no aftermarket foi mais uma ação só para dar de exemplo. Eu não vendi nada naquele aftermarket do vídeo que eu mostrei aqui de exemplo. Mas para ficar claro, independente se você foi exercido e você está zerando a posição, se você negociar ações, você vai pagar a corretagem de negociação de ações. Se você foi exercido, você vai pagar a corretagem de exercício. A dúvida do Eric, a vantagem em vender put longa? No meu ponto de vista, existe sim vantagem por dois motivos principais. O primeiro deles é que você vai conseguir um prêmio bem maior por causa do valor tempo. Uma put longa vai ter um prêmio grande. E o segundo ponto, como esse tempo até o vencimento é longo, essa put pode ficar fora do dinheiro. A ação tem bastante tempo para subir o suficiente e você ficar fora do dinheiro nessa opção. Então aqui numa put longa, às vezes você pode até vender uma put longa mais dentro do dinheiro, que você tem muito tempo para essa ação subir. É claro que você tem que fazer uma análise e ver se faz sentido e ver se a probabilidade dessa ação subir é razoável. Vamos supor, você vendeu uma put longa de 1 ano e meio, o prêmio que você vai receber é um prêmio bem bacana. E aí você tem que pensar, nesse 1 ano e meio, existe chance razoável dessa ação subir o mínimo necessário aqui para eu ficar fora do dinheiro e eu embolsar esse prêmio? Se a resposta for sim, então eu vejo vantagem na venda de put longa. Eu mesmo, em uma das minhas estratégias que eu mostro no curso, principalmente por um cenário bem específico, eu utilizo venda de put longa, porque com a combinação de outras operações fica um cenário muito vantajoso. Então sim, em alguns cenários, dependendo da sua análise, pode ser muito vantajoso você vender uma put longa. Investidor, você entendeu? Você ficou com mais alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários o que você está pensando. Se você tiver alguma dúvida como essas, me deixa lá no Instagram também. É o lugar principal que eu respondo as dúvidas de vocês. Sempre deixo as caixinhas de perguntas e você pode mandar por lá. Meu Instagram é carvalho.jimmy. Me segue lá e me manda a sua pergunta. E lembra de fazer algo muito importante, mandar esse vídeo para o seu amigo, que eu tenho certeza que ele não tem base dessas coisas que eu te falei, ele vai adorar ficar sabendo e se esclarecer aqui de todos esses assuntos que a gente conversou hoje. Por fim, lembra de deixar seu gostei, isso ajuda muito o canal, ajuda o vídeo a chegar nas pessoas que estão estudando. Se inscreva aqui embaixo, ativa as notificações para você fazer parte do canal e ficar sabendo quando a gente liberar vídeos novos. Meu amigo investidor, muito obrigado por estar aqui comigo até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo.